Olá, gente. Bom dia a todas, todos e todes. Sejam aqui muito bem-vindas, bem-vindos, né? Bem-vindes ao nosso UNBcast, o primeiro encontro internacional de podcasts universitários. E todos nós da Universidade de Brasília, com uma grata satisfação, né, com alegria, iniciamos as atividades que acontecerão durante toda essa semana, pensada com muita sintonia, com muita dedicação, com muito afeto por um grupo de colegas professores, pesquisadores e, sobretudo, de estudantes. Planejamos, né, para ao longo dessa semana. Até o dia 1º de outubro estaremos aqui e penso que não há uma maneira melhor, né, de iniciarmos esse nosso NPcast, nos dedicando à cultura do ouvir, né, nos colocando em diálogo a partir da primeira mostra, o NBcast de podcasts universitários. Então, eu sou o professor Elton Bruno Pinheiro, da Faculdade de Comunicação, aqui da Universidade de Brasília, atuo no laboratório de áudio, e os trabalhos que nós vamos conversar sobre aqui hoje, eles trazem em comum, né, pontos que dão nome a essa sessão da mostra, né? São sons que evocam memória, né, e que colocam, né, em destaque a experimentação. Esses trabalhos, eles trazem nas suas equipes, né, de execução, estudantes, sobretudo do curso de audiovisual, aqui da FAC UNB, e é uma forma também de juntas e juntos darmos boas-vindas, né, a essas 800 inscrições que recebemos para a realização do NBcast via SIGA, né, nesse encontro que está na sua primeira edição. Eu aproveito esse trechinho, né, de início da nossa roda de diálogos da primeira mostra, o NBcast, para agradecer a parceria da professora doutora Karina Flexor na organização dessa atividade e de toda a equipe, né, de monitores e monitoras, tutores, estagiários, né, e a equipe do decanato de extensão da UNB. Mas a gente vai também retomar, né, essa palavra de agradecimento de uma forma mais expandida, vamos dizer assim, logo mais no nosso painel de abertura e na nossa conferência de abertura. Esse momento, então, a gente quer demonstrar aqui para vocês o protagonismo das nossas estudantes e dos nossos estudantes nesse campo da produção experimental em áudio. E tem um time já aqui aguardando para ser apresentado, né? E a única coisa que eu gostaria de dizer a mais nesse momento é que essa sessão também é uma homenagem, né, a um dos autores que inspiram bastante as produções laboratoriais, experimentais, acredito que de todos os núcleos de produção e laboratórios de pesquisa, né, em áudio, rádios universitárias, que é o canadense Murray Schafer, né, que nos deixou em agosto desse ano. Então, essa mostra a gente dedica à memória dele, e essa primeira sessão, que aborda também o tema da memória, né, é do Schafer, aquele conceito famoso, né, de paisagem sonora. Ele ficou conhecido, sobretudo, por duas obras muito citadas, né, A Afinação do Mundo e O Ouvido Pensante. E se vocês me permitem, nesse trechinho, que a gente preste essa homenagem, né, à memória, né, e a essa contribuição aos estudos das sonoridades, né, da paisagem sonora deixada pelo Schafer, um trechinho da obra dele, que eu vou destacar, é muito curto. Para vocês terem uma ideia, o subtítulo da obra A Afinação do Mundo, que eu acho que é bastante provocativo e faz a gente pensar, né? A Afinação do Mundo, uma exploração pioneira pela história passada e pelo atual estado do mais negligenciado aspecto do nosso ambiente, a paisagem sonora. Quem lê o subtítulo da obra já consegue entender
né, as inquietações do Schaeffer. A proposta dele, como a gente encontra na sua outra obra, O Ouvido Pensante, né, é particularmente possível para o Brasil, como diz a própria nota que introduz o livro, né, porque a gente vê que não é uma proposta que está ali dirigida, né, para todos e todas, mesmo, sobretudo quem está aberto a experimentar, né? O Schaeffer nos convidava e se preocupava de uma maneira muito particular com os elementos mais simples, né? Estou aqui acompanhando uma nota da obra, O Ouvido Pensante, em que fala dessa preocupação do Schaeffer com as observações mais corriqueiras, né? Ou com a apreciação dos sons mais corriqueiros. Por exemplo, de quantos modos diferentes a gente pode fazer soar uma folha de papel, né? Com essa pergunta, né? E, por fim, eu gostaria de deixar para vocês aqui uma mensagem, né, que a gente encontra no Ouvido Pensante, que é Sou Todo Som, né? Então, toda essa poética sonora também, eu acredito que está nesse início, né, desse poema que eu escolhi trazer para essa abertura aqui e saudar a todos os participantes e ao mediador, que é o professor João Alves, que vai conduzir essa primeira mostra. Então, diria o Schaeffer, sou todo som. Sou o som que voa dourado para dentro do ouvido daqueles que ouvem. Sou o som que arrasta para dentro dos sonhos daqueles que esqueceram de ouvir. Sou o som que ri, som que chora, som que soa e o som que espera. Eu sou o som que está oculto atrás do som que está soando. Eu sou o som que fomenta, que atormenta, que discorda, que previne. Eu sou o som que nunca termina, que começo antes do tempo e é ouvido como silêncio. Eu sou o som que flui e voa e serpenteia e morre, e estala e corre, e colide e murmura, e leva o mundo em incrível andança pelo tempo e pelo espaço. E tu nunca, nunca, nunca me verás. Eu sou a voz arranhada num velho disco barato. Não me preocupo, eu estou no ar. Esse é o texto, né? Aqui os sons rodam do Murray Schaeffer em Um Ouvido Pensante, e eu desejo que vocês continuem aqui no ar conosco, acompanhando essa mostra, e é com muita alegria que eu considero aí que estamos, de fato, no ar com o primeiro UNBcast. E agora quero passar aqui a palavra ao professor João Alves, da Universidade Federal de Ouro Preto, que vai conduzir os nossos trabalhos. João Alves é publicitário, é jornalista, é pesquisador em mídia sonora, ele integra o grupo Conjor, né, da UFOP, e o grupo de rádio e mídia sonora da Intercom, desenvolveu no seu mestrado uma pesquisa muito interessante, né, que destaca as metodologias, né, de pesquisa nesse campo da mídia sonora, de modo especial, né, uma análise sobre o podcast, o caso Evandro, né, do Projeto Humanos. Ele pode complementar essa apresentação com certeza, e eu quero dar boas-vindas a esses estudantes, né, maravilhosos que estão aqui na tela. Bom reencontrá-los. Boa mostra, boa roda de diálogo, gente. Eu me considero mais que apresentado, então acho que a gente pode caminhar para o que importa, que é esse diálogo, que é essa sessão é muito especial. Primeiro que é uma produção inteiramente feita pelos estudantes da UNB, então é impressionante quando a gente escuta as produções e percebe o nível de experimentação, né? Então, esse já é um ponto que eu destaco, né, nessa sessão. E eu faço também, né, das palavras do professor Elton, assim como das citações do Schaeffer, que
O som é esse elemento e que nada lhe falta, né? E nesse processo, né, eu vou dar início, né? A gente vai começar aqui chamando o Kalil Aquiles para falar um pouquinho, né, sobre o último metrô, que foi uma produção feita para o Recordações. Lembrando, pessoal que está assistindo, né, e ouvindo a gente, a amostra está disponível como uma playlist, né, no nosso perfil do Spotify, assim como no canal do YouTube. Então, a qualquer momento vocês podem ir lá e ouvir e prestigiar essas peças sonoras. Com você, Kalil. Bom dia, bom dia. Meu nome é Kalil, sou aluno da UNB, aí, fui aluno do Elton. Foi na matéria do Elton que eu realizei esse trabalho, que eu nunca tinha muito experimentado essa linguagem sonora de podcast, ou linguagem sonora como um todo. Foi muito legal a proposta que o Elton tinha para a matéria, que é essa coisa da memória e das suas origens. E quando colocado nesse contexto, eu acabei produzindo o Último Metrô, que é exatamente um retorno a uma memória que eu tenho muito querida, um último contato que eu tive com um amigo meu que faleceu de câncer. E nessa oportunidade eu pude retratar essa minha última memória com ele, que foi no metrô, e mandar uma carta no meu presente, no meu eu hoje, para ele. Então, utilizar-se da linguagem sonora foi muito interessante já a partir disso. Eu acho que eu estou agora no meu último semestre, né, na UNB, e a gente, como eu sou de audiovisual, né, e a gente dentro do audiovisual, durante o curso a gente vai testando vários tipos de linguagens, várias formas de alcançar o outro com a nossa comunicação, né, e foi muito interessante perceber o quão sensorial a gente pode ser com a linguagem sonora como um todo, e entender que algumas coisas a gente não consegue alcançar no vídeo e a gente consegue alcançar com som. Acho que esse é um desses casos assim que eu pude trabalhar essa comunicação, essa história, né, que eu conto no Último Metrô, de uma forma muito mais subjetiva do que seria no vídeo. Por exemplo, eu consegui nessa produção eu fiz algumas experimentações, como foi o meu primeiro take, eu queria usar o primeiro take da leitura da carta, justamente porque, na época, ainda mais, né, que eu estava produzindo, ainda era um assunto que me tocava muito e me deixava muito sensível quando eu falava em voz alta. Então, eu queria pegar essas nuances desses momentos que eu estaria lendo essa carta para o meu amigo falecido. E é uma coisa que talvez não seria tão viável no vídeo, né? Daria muito mais trabalho, e obviamente eu fiz sozinho, né? Não foi um momento muito pessoal, registrado em áudio, que eu pude depois editar e trazer certos elementos sonoros que apoiassem, mas acho que principalmente a voz, assim, é muito autêntico, assim. Isso já foi muito interessante para pontuar, assim, dentro dessa linguagem sonora, né? Outra coisa que eu pude fazer e também foi incrível foi trazer uma amiga minha muito próxima hoje em dia, que é a Ayana Saito, que leu, ela narrou, na verdade, a história, minha última memória com ele, né? Ela narrou a historinha da nossa última interação dentro do metrô, e eu queria trazer uma terceira pessoa, tanto para exemplificar, assim, minhas amizades de hoje em relação à minha amizade de antigamente com esse meu colega, e também porque na minha última experiência com ele a gente não estava muito bem, assim, a gente estava meio brigado, e eu queria trazer uma certa distância. Se eu lesse, não passaria a sensação que estava naquele dia. Então eu trouxe uma outra pessoa, minha amiga próxima, para ler e passar essa distância que a gente tinha entre nós naquele dia, né? São muitas experimentações, assim, muito legais, que
possibilitaram a linguagem sonora, quanto a contar uma história, assim, que eu acho que eu não conseguiria alcançar tanta subjetividade como eu consegui se fosse em vídeo, né? Eu acho que eu sempre gosto de falar que a UNB ela é muito mais do que apenas você vai estar fazendo um curso, né? Ela é acho que a universidade como um todo, mas eu falo da UNB porque acho que lá é mais forte, eu tenho essa impressão. É uma experiência, né? A gente entra lá não só para estudar um curso, mas para explorar tantas áreas de conhecimento, tal, mas também para se transformar como pessoa. E essa matéria, esse trabalho, acho que é um exemplo muito forte disso, do quão uma coisa que eu não tinha muito bem trabalhado dentro de mim ainda, a questão do falecimento do meu amigo, e eu pude, dentro da matéria, explorar isso de uma maneira muito sensível, né? E com certeza sair dessa experiência, desse trabalho transformado, assim. Mudei minha perspectiva sobre várias coisas do que aconteceu, e eu acho que a maioria das pessoas aqui talvez tenha tido uma experiência semelhante, e eu agradeço muito a linguagem sonora e a matéria, é claro, mas acho que é esse tipo de arte sensorial que a gente está aqui conversando por possibilitar essa experiência mesmo e essa oportunidade, claro, até de estar aqui conversando, de, enfim, contar essa história e sair mudado dessa experiência. Acho que todo mundo que vai produzir um produto de arte, um produto de uma história, algo do tipo, tem que trazer para o seu mundo pessoal, porque eu acho que esses são os melhores resultados. Saem daí, eu acho que esse foi um exemplo disso em mim. Acho que é um exemplo vivo disso acontecendo. É isso. Obrigado, Calil. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito, né, no momento ali das perguntas, a respeito desse processo também emotivo, né, que o som, esse sensorial, nos traz. Bom, gente, aí, seguindo aqui, eu convido o Franco Carneiro, do podcast Experimentações, o episódio Rádio Sucuri, para falar um pouquinho sobre esse processo com a gente. Opa, tudo bom? Achava que ia ser um pouco depois, mas tudo bem, vamos lá agora. Beleza, meu nome é Franco, eu fiz o trabalho com mais dois amigos, a Marie e o Matheus, eu gostaria de falar o nome deles aqui porque eles ajudaram, óbvio, muito, né? A gente nem tinha definido um líder, assim, para poder falar tanto assim até agora. Sim, a gente começou esse trabalho muito querendo mesmo fazer uma coisa de experimentação. A gente é mais do cinema, assim, então, sei lá, a gente estava meio que inspirado por algumas estéticas específicas, como acho que o Chris Marker, essas coisas, tipo, até um pouco mais de linguagem documental. E o que a gente quis fazer é meio que uma colagem que fosse uma colagem de som, mas que contasse uma história, assim, uma coisa bem experimental, em que a gente juntou um pouco de uma mini dramaturgia, assim, no início e no final, com essa coisa do documentário, né? A gente criou uma mini ficção dentro da obra que a gente, sem o recurso visual, tentou só com o som apresentar isso, né? A gente viu que dava para criar uma complexidade grande só com esses recursos também, né? Então, começou como um trabalho que a gente realmente ia fazer uma coisa um pouco mais narrativa, ia ter um narrador de uma rádio apresentando, expondo algumas coisas, principalmente com música, a gente estava pensando em falar de música, principalmente, e a forma como a estética foi mudando a partir das décadas, e principalmente música brasileira. Só que depois conversando acabou indo mais para um lado político, até pelo que a gente está passando no Brasil agora. É até engraçado escutar, assim, porque a gente fez muito baseado nas coisas, assim, principalmente na parte final do podcast, a gente fez muito baseado nas coisas que estavam acontecendo na época. Hoje teria provavelmente vários outros fatores, né, para se falar. Mas sim, a gente quis
botar um pouco disso, mas também falar de um contexto histórico todo do Brasil e a relação do Brasil com a democracia desde o golpe de 64. A gente mostrou, então, tipo, meio que o nascimento disso, né, com, assim, o início dos anos 60 e com reportagem política quanto a parte estética, assim, né, e como era culturalmente, como o Brasil se percebia, tanto na mídia quanto politicamente, assim, né. Mas a gente não quis fazer isso só com o nosso texto exposto, a gente deixou meio que isso para os próprios arquivos, né. Então foi um trabalho documental mais de procurar arquivos, a gente pesquisou bastante no YouTube, e links e gravações antigas, que meio que fossem traçando uma linha narrativa, assim, uma linha temporal. Esse foi o maior desafio, na verdade, tipo, conseguir achar, a partir de coisas que já existem e não usando tanto o nosso próprio texto, uma narrativa, né? Quando você escuta pode até parecer que é uma coisa só desconexa, mas a gente realmente quis tomar esse cuidado, assim, de ir guiando aos poucos, a partir dos anos, como que foi essa evolução, né? E, sei lá, acho que traz um pouco, quis trazer uma coisa um pouco inconsciente mesmo do ouvinte, né? A galera que estuda história, que já teve no ensino médio, vai tendo algumas coisas que vão trazendo na cabeça. Tipo, a gente até entende que algumas coisas podem ficar de fora do entendimento do público, assim, numa primeira escutada, mas só de você ir tendo algumas percepções e identificando algumas coisas, você já vai se guiando, assim, tanto na parte do entendimento mais exato, quanto na parte sensorial mesmo. Então foi muito isso mesmo. Legal. A gente vai dar então continuidade aqui, lembrando, pessoal, que os comentários, vocês podem mandar dúvidas, curiosidades, perguntas para os meninos, para a gente conversar e fazer uma boa roda de diálogo. Dando continuidade aqui, então, eu vou falar com a Ana Clara Miranda, que fez o podcast Recordações, o episódio O Homem Americano. Ana Clara, com você. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Clara, sou do curso de audiovisual também. E eu fiz esse projeto durante a disciplina de Introdução à Linguagem Sonora. Então, nessa disciplina, o professor Elton introduziu para a gente os conceitos de paisagem sonora, objetos sonoros, cultura do ouvir, inclusive. Então, ele explicou que, como a gente vive numa cultura que é muito visual, a gente acaba deixando o som, às vezes, de segundo plano. Então, nessa disciplina, a gente aprende essa importância para o som, tanto quanto no visual, fazendo projetos que são podcasts que são só com o som. Então, foi assim que ele deu o tema dos projetos que eram de memória. E aí, no meio, eu decidi misturar dois conceitos até parecidos, que são de memória e história. Então, eu contei um pouco das minhas memórias com meu avô, e ele mora no Piauí, né? Em São Raimundo Nonato, que é a cidade que fica o Parque Nacional da Serra da Capivara. E eu lembro muito da minha infância de ter visitado esse parque, né? Até, tipo, hoje, quando eu visitava, uns anos atrás, eu ainda ia lá visitar, olhar as coisas e tal, no museu também. Então, eu decidi, como as minhas memórias do meu avô estavam muito ligadas às minhas visitas ao parque, às memórias, à história que o instrutor explicava lá na hora pra gente, no tour. Então, eu decidi misturar esses dois no meu podcast. Então, eu peguei esses conceitos que o professor ensinou para a gente para ver como eu podia usar criativamente eles para criar uma atmosfera de imersividade para o ouvinte. Então, eu comecei a pensar como eu faria isso, se eu escolheria algumas músicas que evocam algum tipo de sentimento, ou então se eu pegasse sons, ambientes realmente que eu lembrava de ter lá na cidade do meu avô,
Então, eu decidi misturar tudo isso, até para enriquecer o roteiro de forma a separar tipo, essas duas partes, que é a parte da história e a parte da memória. Então, na parte que eu conto mais da história do parque, dá para perceber que eu coloco mais músicas de background que como se fosse assim de mistério, ou então alguma coisa, enfim, misteriosa, alguma coisa assim, para a parte da história. E na parte da memória, eu realmente tento trazer sons que eu lembro de ter lá, que são tipo de bodes, né? Que tem muito bode no Piauí. Então eu lembro bastante desses sons, os sons de grilos, assim, de noite, né? Que é fazenda lá, né? Então eu peguei esses sons, eu busquei em bancos de memória e é tipo, muito legal, porque quando eu pesquisei os sons, principalmente dos sons dos bodes que ficam lá na fazenda, eu pesquisei lá no banco de dados, né, da BBC, e aí quando eu ouvi, a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, não é exatamente esse som que eu lembro, mas assim, para a finalidade do podcast, é só para dar, tipo, uma noção de como era. Então, eu escolhi esse mesmo, e aí eu fui construindo dessa forma. Eu também quis experimentar bastante. Tipo, teve uma partezinha bem curta que eu coloquei um pouco de narração, que eu conto um pouco da história do parque. Então, eu pego uma fala que eu me baseei num artigo do El País sobre o parque. Ana, Esse ainda está ao vivo. Ana, você está ao vivo. Tá. Deu um problema de conexão, mas você estava dizendo que você se baseou a partir, né, de um artigo do Eu País. Isso. Aí ele contava sobre um morador local que conversou com uma antropóloga, e aí eu convidei meu amigo para fazer essa fala curtinha para ele fazer meio que uma dublagem durante o podcast. E aí foi isso. Eu tentei experimentar bastante, aproveitar bastante a matéria, e eu gostei bastante do resultado final. Muito bom, muito obrigado pela contribuição. Então, gente, seguindo aqui, no caso, a gente tem diversos episódios, né, que compõem aí, vamos dizer assim, um podcast que é A Sonoridade das Cores, e nós temos aqui o Paulo para falar um pouquinho sobre eles, né? São os episódios preto, branco, verde, azul, amarelo, roxo, vermelho e rosa. Paulo, é com você. Olá, bom dia para todo mundo. Como o professor falou, o nosso trabalho, primeiramente gostaria de falar que foi em grupo, e assim como com o Franco, a gente não teve exatamente um líder, propriamente dito, que foi feito, o grupo era formado por mim, pela Luísa Victorino, pela Beatriz Alves e pelo Vinícius Bento. E a gente também fez esse trabalho para a disciplina de introdução à linguagem sonora. Então, quando o professor chegou para a gente falando que o começo de tudo sobre a questão de tratar sobre acessibilidade, que é o foco principal da sonoridade das cores, foi o professor falando que tinha que ter um roteiro acessível. E aí a gente já se pegou um pouco perguntando o que seria isso e o que isso influenciaria tanto no nosso roteiro. E foi com isso que a gente começou a desenvolver a questão de talvez fazer um áudio que não fosse apenas para o grupo mais privilegiado, vamos dizer assim, com os censos, e fazer algum trabalho que todo mundo pudesse se conectar, seja por emoções ou seja por assimilações, que foi o nosso trabalho mais mostrou para a gente que é o que o ser humano mais faz, né? Que é assimilar, como tem a questão de conexão de áudio com cores, que por exemplo, quando a gente pensa no amarelo, a gente sempre pode pensar no sol. E isso acontece também entre o grupo das pessoas que realmente não possuem a visão. Então, a gente começou a pesquisar sobre toda essa questão da ciência por trás das cores e começamos a focar realmente em fazer episódios de forma que eles fossem separados, mas que eles não fossem necessariamente interligados e as pessoas pudessem ouvir eles de acordo com a sua própria vontade. Então, tem uma ordem que a gente apresenta, claro, que é algo muito necessário, mas a pessoa que se sentir melhor ouvindo, por exemplo, o áudio do Rosa e não ouvir, por exemplo, o áudio
do preto, ela pode escolher fazer isso. Mas principalmente o trabalho se focou a entender o que as pessoas gostariam de ouvir, assim, que pudesse conectar elas a um ponto mais profundo do que só um áudio, só um podcast. Algo que pudesse abraçar todo mundo como uma sensação, principalmente. Então, a gente tentou trazer, por exemplo, no rosa, algo mais leve, algo mais solto. No preto, a gente trouxe até mesmo uma dualidade, porque a gente fez o uso da paisagem sonora com um pouco de silêncio. O branco também, a gente conseguiu, o Vinícius, ele conseguiu fazer um trabalho muito bem feito, trazendo também toda a questão da soma de todas as cores e tudo mais. Então foi um trabalho muito mais focado em experimentar mesmo, principalmente, porque a gente não sabia se isso iria funcionar, se a gente ia conseguir chegar ao ponto que as pessoas fossem contempladas, mas que no final não apenas conseguimos fazer um trabalho que era mais acessível, mas um trabalho que também era muito sensível. E é um trabalho que foi, tipo, eu olho hoje, é aquilo que a gente está na faculdade, às vezes a gente não presta atenção no trabalho que a gente está fazendo, né? A gente é um trabalho a mais na faculdade, mas quando a gente vai se esforçando, e depois de estar pronto o produto, a gente dá aquela olhada para ele e vê o quão importante que ele foi e o quão importante a universidade foi para, e principalmente o professor Elton, por apresentar para a gente toda a questão da acessibilidade e como é um assunto tão importante. Ótimo, muito obrigado, Paulo. Bom, acho que essa noção mesmo do que a gente produz na universidade, a gente vai ter um pouquinho de noção depois, né? Mas dando continuidade, aqui eu vou chamar o Frederico Ferreira. Ele fez o podcast Tematizações, e neste caso são 2 episódios, cabine e acústica, que são 2 episódios diferentes, mas recompõem o mesmo podcast. Frederico, a palavra é com você. Obrigado, João, por Elton, você pela ideia, né, pela discussão, os colegas de roda também. Meu nome é Federico Fortunato, acho que teve uma falha de digitação, até peço desculpas aí. E a ideia do projeto é desenvolver 2 episódios que tratam da mesma situação, da mesma narrativa, só que sob perspectivas diferentes. Então, um deles tem uma perspectiva de um dos protagonistas, que no caso é um paciente de um exame audiométrico, e o outro seria a fonoaudióloga. Com isso, a ideia foi mostrar como o ser humano é múltiplo, né? O mesmo episódio pode ter visões diferentes. E a experimentação foi pelo som. Então, isso é um grande desafio. E é muito interessante, né, que esse UNBcast agora faz referência, homenageia, né, o canadense Sheffer, né, como o professor Elton falou. É interessante ver como o som, sendo um dos primeiros sentidos que o ser humano tem, né, já quando é feto, quando é embrião, fica às vezes relegado. Então, os episódios, né, desse projeto, que fazem parte de um projeto maior, de introdução à linguagem sonora, ele parte de um pressuposto teórico. No caso, é uma tese de doutoramento do professor Fernando Céspedes, que até vai participar do UNBcast, e vai ter uma roda com ele amanhã à noite. Vai ser interessante, né, a participação. Então, a partir dessa bagagem teórica, qual foi a ideia? Criar um universo ficcional, porque pareceu que não seria tão didático, me pareceu que a gente pode transpassar, pode repassar, melhor dizendo, conceitos do universo sonoro de uma forma ficcional, de uma forma que fique mais assim lúdica, que instigue o ouvinte, né, o nosso leitor ouvinte, a assistir o episódio e participar dessa ambientação sonora, e de fundo ter esse fundo teórico, essa bagagem sobre o universo sonoro. A tese de doutorado se chama Ser Sonoro.
E o ser sonoro, conforme o autor explica, não é só ser de ser humano, de indivíduo, mas ser de participar, que é uma coisa ativa, né? Então, são bolhas que ele julga que vão sendo criadas e que o ser humano vai evoluindo, seja no tempo, no espaço, e com isso vai tendo a percepção sonora. Então, ele acredita que nas metrópoles, nas cidades, a gente vai escondendo os sons naturais e vai chamando de ruídos. E então a ideia dos episódios desse podcast é trazer isso de volta. Então foram construídos tanto no episódio cabine como no episódio acústica, foram trazidas texturas sonoras. Então quando alguém escuta, um espectador, um ouvinte, um leitor ouvinte, melhor dizendo, no podcast, ele escuta, ele vai estar tendo uma percepção sonora, uma percepção sensorial dessas diferentes texturas, das diferentes camadas. Porque, assim, tem reminiscências de períodos, assim, de quando do homem das cavernas, de quando ele escutava os trovões e pensava que era um castigo de Deus. Daí tem a mistura com os sons que vão fazendo numa cabine acústica, e isso vai criando ambientação. Então, um dos episódios, que nem eu falei, se chama cabine, o outro se chama acústica, cada um tem uma perspectiva diferente, é como uma obra cubista, que trata do mesmo assunto, só que com narrativas totalmente diferentes, com linguagens diferentes, com conversas e diálogos diferentes. E depois eles se juntam para dar uma unidade. Então, um dos episódios tem uma veia dramática e outra uma veia cômica. Então, eu convido vocês todos a assistirem a esses episódios e a todos os outros colegas. E acho que é essa a apresentação. Fred, muito obrigado. Você trouxe contribuições bastante pertinentes e bacanas aí, inclusive, né, trazendo referências e autores que você utilizou aí na construção desse seu trabalho. E antes de falar com o Arthur, segura um pouco aí. Vou falar aqui alguns comentários. Olha só, olha o Fred. Esse meu colega fez parte do episódio, seu modo de falar, que foi realizado pelo meu grupo para a disciplina Roteiro e Realização e Produção em Áudio. A Esther Machado falando aí um pouquinho também, que conhece esse trabalho. Nós temos aqui diversos bom dias que estão gostando aí da mostra. Só lembrando, pessoal, que à medida, né, que vocês, nossos estudantes aqui estão falando a respeito dos podcasts deles, o nosso administrador está colocando aí os links para vocês acessarem e ouvirem, né, as peças sonoras. A Milena Marra, São Raimundo Nonato é mesmo muito especial, grande parte da família é de lá. Eu acho que falando aí sobre o podcast da Ana Clara, né? Eu vi também aqui o Bruno Balacó dando um oi, pesquisador de rádio também. Nós temos a Isane Mustafa também dando um bom dia a todos, que também é uma pesquisadora de rádio incrível. Enfim, nós temos o Luan Chagas, da UFMT. São bastantes comentários, fico bastante feliz, né, com a presença aqui de todos. E aí, pessoal, eu peço para vocês deixarem aí os comentários, dúvidas, para a gente fazer a roda de conversa daqui a pouco. Então, Arthur, vou passar a palavra para você. O Arthur, ele fez o Tematizações, o episódio Audionauta, Sons através do Tempo. Arthur, a palavra está com você. Então, bom dia a todos, bom dia que tá nos ouvindo também. Primeiro, eu quero agradecer o convite pelo grupo, né? Tanto no meu nome quanto do Enzo Moura e do Pedro Rodrigues, para a gente poder falar um pouquinho aqui do nosso trabalho. Acho que a gente pode começar falando do processo de criação, que ele se deu dentro de uma disciplina que se chama Introdução à Linguagem Sonora, que da FAC. Nessa disciplina, a gente foi desafiado a transformar um trecho do livro do Murray Schafer, A Afinação do Mundo, em podcast. E esse trecho do livro, ele é um pouco
desafiador assim para a gente desde o início, porque ele não é um livro muito, vamos dizer assim, teórico. Ele era um livro. João estava falando comigo? É porque, desculpa, gente. Questões da internet. É porque tudo tinha travado para mim. Pode continuar, Arthur, por favor. Ah, tá, tranquilo. Tá, esse livro não é um livro muito teórico, ele é um livro, quer dizer, não o livro em si, mas esse trecho do livro que especificamente que a gente ia trabalhar. É um trecho que ele apresentava uma coletânea de sons, assim, vamos dizer. Ele fazia, como é que eu vou colocar? Ele pegava sons e fazia essa listagem desses sons ao longo do trecho, né? E junto com a descrição desses sons e como eles compõem o mundo do qual a gente faz parte, ele colocava uma abordagem mais lúdica também, trazendo poesias, música, e como que esses sons não somente são ouvidos, mas como que eles, de alguma forma, afetam a gente como seres humanos. Então, por esse formato de texto, a gente nunca tentou pensar numa abordagem muito teórica, assim, a gente sempre pensou numa abordagem mais narrativa, porque a própria leitura do texto trazia uma ideia de construção de mundo, sabe? Me lembrou muito, acho que quando eu tentei, quando li o Silmarillion, ou acho que quando eu peguei o começo de Nárnia também, que é uma coisa muito da criação do mundo em si, mas não chega a ser uma coisa muito religiosa, sabe? Acho que é uma formação de mundo mesmo, mais narrativa, algo mais de romance, assim, mesmo que isso não esteja exatamente presente lá, sabe? Mas essa sensação que o livro passava para gente. E aí, dentro dessa coletânea de sons, a gente passava pelos sons naturais, as das paisagens naturais, né? Que é depois formado com sons dos animais, entrava nos sons produzidos pelos seres humanos, os sons da fazenda, os sons da cidade. Aí ele apresentava conceitos para a gente que, pelo menos dois, foram essenciais assim, para a gente produzir o podcast, que foram o conceito de lo-fi e de hi-fi. Dentro do lo-fi, a gente teria um ambiente em que a pouca quantidade de ruído faz com que a gente escute cada som e entenda aquele som separadamente, sabe? Enquanto que num ambiente hi-fi, esses sons estão misturados e você não consegue diferenciar um por um. Então, o que a gente tinha em mãos, então? É uma construção de mundo e a gente estava saindo do ambiente lo-fi para esse ambiente hi-fi. Então, desde o começo, a gente tinha isso, né? De fazer essa construção de mundo. Então, a partir disso, a gente foi construindo. Então, começamos pensando apenas nos sons. Então, a gente ia partir ali dos sons da paisagem sonora, da água, da terra, do vento, até chegar no mundo digital, com internet, e a gente ia passando por isso, né? Só que a gente viu que só isso não era suficiente, porque o próprio texto, por ele incluir essas poesias e como que os sons afetam a gente como seres humanos, a gente precisava colocar isso também no texto. Então, a gente começou a pesquisar, além dos próprios sons que formam o mundo, textos, poesias que complementassem essa sensação do ouvir, né? Então, a gente ainda assim sentia que faltava alguma coisa, porque a gente precisava de uma amarração, né, entre esses elementos ali que formam o mundo. E aí a gente resolveu adicionar o elemento humano, porque se a gente está falando do som, do ouvir esse som, mas também de uma interpretação humana de sentimentos, né, que através desses textos, a gente precisava colocar esse ser humano ali. E foi quando a gente optou por trazer esse personagem que é um viajante do tempo. Esse viajante do tempo passaria por diferentes épocas e em diferentes épocas ele poderia captar os sons que compõem o mundo de forma diferente. Então, a gente criou esse conceito de que ele vem de um futuro em que não existem mais paisagens completamente naturais, todas as paisagens do planeta foram alteradas pelos seres humanos, e os sons que compunham essas paisagens naturais não existem mais. Então, ele está desenvolvendo uma tese, uma pesquisa, em cima de como a falta desses sons afetam nós como seres humanos. E aí ele volta no tempo, fazendo essa construção de mundo agora, saindo do lo-fi até chegar nesse universo hi-fi, assim. Acho que só para finalizar, então, até por causa do tempo também,
essa forma de pensar, da gente construir essa história, né? O que falta encaixar é que, por mais que o texto do Morris seja um texto muito completo, e que tem uma série de referências ali que fazem parte da nossa vida, nós somos brasileiros e ele não. Então, tem uma série de sons que compõem as paisagens sonoras, naturais e humanas aqui, que fazem parte do nosso dia a dia, que não faziam parte do dele. E aí a gente decidiu dar uma regionalizada no texto dele. Então, por exemplo, ele tem referências à neve, e como é que a gente ia colocar referências à neve no nosso podcast, e os sons, ou a falta dos sons que aquela neve produz, se a gente não conhece isso, será que a gente saberia reconhecer a sensação do que o som deveria passar para a gente? E a gente acreditava que não. Então, a gente passou a incluir na nossa narrativa, né, os sons que fizessem parte. Então, quando a gente for pesquisar sons da Fazenda, vamos pesquisar sons da Fazenda que fizessem parte de uma construção de Brasil. Os animais que são criados aqui, as plantas que são criadas aqui. Quando a gente vai falar de cidade, a gente quis falar de uma cidade que fosse uma cidade brasileira. Então, vai ter um trechinho ali que está acontecendo uma roda de samba, uma coisa assim que não se veria em outro lugar. Então, foi basicamente esse a nossa forma de pensar para construir esse episódio do podcast, né? A gente fez essa construção de mundo, a gente adicionou esse elemento que interligasse os sons desse mundo dentro da narrativa, né? E que pudesse também apresentar o conteúdo teórico que está no livro, e a regionalização, que eu acho que foram os elementos mais importantes assim, do nosso trabalho. Legal, obrigado, Arthur. Processos aí que precisam realmente ser atualizados até para a gente dar conta, né, das nossas vivências e a partir delas tentar reproduzir assim a partir, né, das nossas obras e tal. Só uma pergunta, vocês todos são do mesmo semestre, assim? Vocês são das mesmas turmas? Não são, né? É legal isso, porque até queria saber, alguém tem alguma pergunta, assim, para a gente iniciar essa roda mesmo, assim, de colegas para colegas, já que são de turmas e momentos diferentes? Sim, é interessante essa pergunta, né, João? Eu, particularmente, sou de publicidade, já sou do 6º semestre, e essa disciplina do professor Elton é de introdução sonora mais destinada ao audiovisual. E daí eu puxei e achei bem interessante. Eu acho que esse lado eclético, né? Nem você mesmo, João, é de Ouro Preto, daí está num evento da UNB, a gente vai juntando. Eu acho que essa simbiose maravilhosa, né? No meu caso, o podcast, eu peguei o conceito de design thinking, que foi de uma outra disciplina, que é imersão, ideação, prototipagem para fazer. Então, eu acho legal esse negócio de irmos juntando todas as peças no mesmo tabuleiro. E eu aproveito até a deixa para fazer uma pergunta para o Arthur e para o grupo dele, quem ele está representando, que é muito interessante ver a personificação, né, do Schaeffer, né? E eu queria saber se tem alguma coisa mais consciente, que nem você explicou, mas se ele também não seria uma personificação do som em si, né? Porque parece que nem você falou, Arthur, que ele vai atravessando o tempo, as regiões. Então, me pareceu que a personificação é bárbara, né, do episódio. Eu parabenizo o seu grupo por isso. E a voz é maravilhosa, é cativante. Eu queria saber se ele seria o próprio som, que é assim que me deu a impressão. Só cortou um pouquinho para mim na parte da pergunta, que seria o próprio som, eu não consegui pegar. Ah, sim. Eu vou repetir. Eu peço desculpas que minha conexão está com um sinal bem fraco. É que eu achei bárbaro a personificação do Schaeffer, né? O trabalho do seu grupo, ficou maravilhoso, né? Deslumbrante mesmo. E, assim, que nem você fala, que ele atravessa o tempo, as regiões, né?
Me deu a impressão, eu não sei se isso é consciente, que ele, mais do que o Schaefer, ele é a personificação do som em si, né? Então, eu queria saber se tem algum trabalho nesse sentido, né, quando vocês idealizaram o projeto. Não, a gente não chegou a falar sobre isso, apesar de que, com você falando, eu entendi o que você quis dizer, mas não foi proposital, não. Apesar de que a questão do Schaefer, que você colocou, foi até um pouco coincidência também, porque a gente colocou um cara no futuro que ele é um pesquisador de sons, né? Ele não só é um pesquisador dos sons, e ele está gerando uma coletânea ali, mas ele também está mais interessado em como que aqueles sons afetam os seres humanos, né? Mas nesse sentido foi um pouco coincidência, assim, essa pergunta específica não foi proposital, não. Aproveitando, só antes de dar continuidade para a próxima pergunta, eu acho que tem a ver com isso também. E Arthur, é interessante a gente, quando você fala que trouxe uma questão também de atualizar, trazer a regionalidade, né, para a peça do grupo, e também tem uma questão que o Schaefer tem um sotaque, uma voz diferente, assim. Eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, se a partir do momento da idealização vocês, como é que a gente pode inserir o Schaefer e dar voz ao Schaefer, assim, vocês foram pesquisar a voz dele, como é que foi esse processo? Então, era no que eu estava querendo colocar, né? Eu acho que a gente nunca pensou no personagem como o Schaefer em si, sabe? A gente pensou nele como um pesquisador de sons, mas não como ele em si, assim, sabe? Eu acho que eu não sei se o Pedro está aqui nos comentários do YouTube, mas se ele estiver, acho que ele poderia até falar um pouco mais sobre isso, porque o que a gente fez até para pensar nessa coisa de como seria essa voz, como que ela iria falar, como pensar, o Pedro tem um amigo, no caso, que trabalha com voz e fez essa direção de voz dele, sabe, enquanto ele gravava. Então ele tomou esse cuidado na hora de fazer a gravação, assim, sabe? Foi um agente externo, vamos dizer assim, que fez essa orientação de como ele deveria falar, impostar a voz. No roteiro, a gente indicou momentos de silêncio, onde ele deveria fazer pausas na voz, assim, uma respiração. Então a gente colocava lá, respira fundo, tal, alguma coisa assim. Mas teve esse trabalho de direção também, então, que foi uma pessoa de fora do grupo que fez, acompanhando o Pedro gravando, né? Então, é até um pouco engraçado isso, porque teve um agente externo, né, a direção, e aí, por conta disso, tem uma visão externa também, que acabou interferindo no trabalho do grupo, assim. Legal. Gente, mais alguém tem alguma pergunta aqui entre vocês? Senão a gente passa aqui para questões do chat. Para o resto do grupo, só como é que foi essa experiência até de pensar no roteiro em si online, né? Porque ninguém teve a oportunidade de estar conversando pessoalmente com todo mundo, e pelo menos para a gente, até para a gente poder se comunicar melhor, uma coisa que a gente acabou fazendo foi a gente criou uma série de documentos. Então a gente tem mapa mental, a gente tem anotações do que a gente ia falando, das discussões, sabe? E foi documentando tudo ao longo do processo para poder conseguir se comunicar, né? Porque senão as ideias acaba que um interpreta a ideia do outro um pouquinho diferente e vai mudando muito ao longo do trabalho. Pessoal, pode então comentar essa questão desse processo do roteiro na pandemia. Eu posso comentar um pouco, sim. O meu trabalho especificamente, foi até engraçado porque a gente estava pensando realmente em escrever assim, o roteiro. Teve até um trabalho que eu fiz, isso depois foi até com o Paulo Santos que a gente fez, né? Mas nesse caso, começou sendo isso, tipo, a gente escreveu o roteiro mesmo, mas depois a gente foi deixando, no meu caso pelo menos, foi muito legal isso de tentar achar uma forma de deixar os arquivos que a gente ia encontrando, né, falarem por si próprios. Foi um desafio muito maior do que a gente pensava, aliás, né, porque virou outra coisa, virou uma coisa que é um processo tanto de... você mistura o processo de edição com o processo de roteiro, basicamente, né, acaba que vira a mesma coisa.
E aí, fazer isso, tipo, à distância foi muito estranho, porque, claro, você consegue, tipo, pelo Discord, conversar e achar, sei lá, influências parecidas e tal, e todo mundo consegue dar sua opinião, mas na hora de montar é muito difícil se não for, tipo, uma pessoa tentando tomar as rédeas e querer, tipo, ir mostrando, assim, aos poucos para todo mundo. É muito diferente, por exemplo, se fosse todo mundo na mesma sala de edição, assim, querendo fazer as coisas. Então isso é bem interessante. Tipo, e como você quer. Porque é legal isso, você percebe que todo mundo tá querendo trabalhar junto e fazer alguma coisa que vai ser legal para todo mundo, e tipo, ninguém quer ficar muito de fora, e você quer tentar botar todo mundo como um autor nisso, né? Ao mesmo tempo que você tá querendo fazer um trabalho consistente, né? Porque é assim, tipo, na faculdade, principalmente, que todo mundo tá no meio que no mesmo patamar, assim, a gente não cria essa hierarquia. Foi muito interessante a gente trabalhar isso nesse caso, assim, porque é um trabalho que, para ter essa consistência, depende muito desse pensamento coletivo dar certo, né? Pelo menos no meu caso. Até queria perguntar, o trabalho do Paulo eu achei muito, muito genial também o que vocês fizeram, tipo, essa questão de separar em episódios, assim, achei bem legal. Tipo, foi uma coisa diferente, assim, eu lembro que quando a gente foi ver, assim, na apresentação da aula, que caraca, pô, muito massa a ideia, tipo, o design que vocês fizeram na apresentação ficou bem legal também, né? Mais essa pergunta assim mesmo. Mais alguém para comentar a respeito desse processo? Acho que não só também dentro da pandemia, mas assim como o Franco falou, dessa questão desses processos, às vezes no áudio se fundirem, né? Tanto da edição como roteiro, ou então vocês planejarem a execução de uma forma e aí acaba que eu não cheguei no resultado, então eu preciso de alguma coisa, eu preciso mudar. E aí onde isso muda também? Acho que a gente pode caminhar para aí também, né, nesse lugar. Podem comentar. Eu tinha uma questão que me deixa muito curioso, assim, vendo tantos alunos da UNB, alunos da UNB não, né, alunos de audiovisual. Como é que foi para vocês essa transição da sensorialidade do visual para o sonoro, né? Porque às vezes no vídeo a gente tem ali, a gente pode deixar um silêncio, mas a gente tem um fator visual que prende a atenção, a gente consegue, digamos, manipular mais as formas de se alcançar uma certa emoção, né? Quando a gente conta uma história, quando a gente conta qualquer tipo de narrativa, né? E no sonoro eu tive um desafio que foi muito interessante, ir alcançando resultados diferentes do que seria no visual, de como utilizar o silêncio nas horas certas, sem perder muito ali a história que você está contando, como usar a voz junto com os efeitos sonoros da maneira mais efetiva. Como é que foi para vocês esse processo de escrever, principalmente, né, junto aí com a pergunta com a fala do Arthur sobre roteiro e tal, mas como é que foi esse processo para vocês, essa transição da narrativa visual para o sonoro? Porque pelo que eu peguei, assim, todo mundo aqui foi meio que um primeiro contato mais forte, né, com esse tipo de linguagem. E aí, como é que foi para vocês, assim, quanto alunos de audiovisual, né? Posso falar rapidinho? Acho que a principal assim, mudança que eu tive que notar foi que o poder do som, né? O poder que eu me lembro que um colega de turma também comentou que é um curso de audiovisual e às vezes a gente deixa quieta o começo da palavra, né? Que é o áudio. E aí que o áudio, ele quando está sozinho, ele parece que ele demanda uma atenção especial, assim, única. Para mim não se equiparou tanto com o visual, assim, por conta própria. No visual a gente pode ver outras, óbvio que a gente tem várias coisas como enquadramento, como atuação, como essas coisas, mas o som, ele parece que ele é impactante em sua própria natureza. Até mesmo o silêncio, que teoricamente é a falta de voz, de barulhos, de qualquer coisa, ele consegue ser impactante de qualquer forma. E aí me lembrou principalmente a coisa que me guiou mais nos trabalhos, tanto com o Franco, como ele comentou do último semestre, e na Nacionalidade das Cores,
é que, eu não vou me lembrar agora o músico que falava isso direitinho, mas ele falava que o silêncio é o momento em que você assimila o que você acabou de ouvir. Então, até nisso, a gente conseguiu assim, ver como as coisas que parecem ser mais simples, porque na hora de editar é fácil, entre aspas, deixar o silêncio. Mas o silêncio também ele consegue ser, propriamente dito, um problema no áudio. Então, acho que o mais difícil foi entender realmente todos os aparatos que você pode usar, seja Foley, seja o silêncio, seja a trilha sonora, tudo isso eles trabalham muito juntinhos, linkados com o outro, que eu acho que foi o mais difícil, foi entender eles e dar o lugar a eles que eles deviam, de certa forma. Mais alguém? Acho que o Frederico quer falar, mas acho que o som dele travou. Estamos te ouvindo, Frederico. Agora seu microfone está aberto. Tá bom. Eu acho bem interessante. Frederico, você está com uma instabilidade na conexão? E também a resposta do Paulo, ele falou uma coisa assim que eu acho fundamental. Da mesma forma que pode fazer uma introspecção, uma cumplicidade. Perdão. Tá ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá travando um pouco, mas pode continuar. Agora acho que a gente consegue te ouvir melhor. Perdão, se travar de novo, deixa, daí eu comento numa outra sessão. Eu acho muito interessante isso que o Paulo fala sobre o silêncio, porque o silêncio pode trazer muita introspecção, uma cumplicidade do ouvinte com o que está sendo falado ou silenciado. Mas num podcast, se o silêncio se prolonga por um intervalo muito longo, pode fazer com que o ouvinte, o leitor ouvinte, perca a conexão com o episódio. Então, assim, o que me pareceu interessante, pessoas que não tinham contato com a obra, para ver semelhança com a obra. E do lado que o Khalil fala do audiovisual, dos elementos, paralelo para o podcast, para o mundo sonoro, das texturas, das diferentes lâminas que a gente pode trazer. Um ruído, uma música, uma voz. Então, eu acho que é legal essa pergunta, porque todas essas camadas sonoras com as quais a gente vai trabalhando também ajudam a trabalhar a emoção. Porque, no fundo, mesmo num cinema, o som cria muito... Tem desafio, né, de trabalhar só com o som. E, do outro lado, tem aquele negócio que a gente pode potencializar, porque as ondas sonoras entram todas de forma tridimensional no ouvido do leitor, do ouvinte, diferente do filme, que tipo, é chamado, né, apesar de todas as tecnologias, né, tipo, tem o óculos tridimensional. Então, eu acho muito interessante e acho muito legal, assim, a gente também trabalhar com não só ver o público-alvo, mas também chamar amigos, colegas, outros técnicos para tentarem ouvir e ver a inteligibilidade, perceber se há inteligibilidade ou não, né? Porque o roteiro está muito claro para a gente estar na nossa mente, na concepção, mas é um desafio grande saber se o ouvinte está conseguindo, se a gente está conseguindo transpassar todas as ideias, né? Eu acho a pergunta bem interessante. Exatamente. E, assim, pegando só na carona, né, na fala do Khalil, do Arthur, do Paulo, é interessante porque minha primeira formação eu fiz publicidade, e publicidade a gente foca muito na sensorialidade visual, né, então fazer essa quebra é muito interessante, e é uma quebra muito difícil, né, é uma quebra que realmente a gente precisa virar uma chave,
né, para quando a gente for criar, porque parece que na nossa cultura a gente o tempo todo é motivado a negligenciar a nossa audição como sensorialidade, né? Se a gente for parar para pensar, não sei se isso já aconteceu com vocês, uma música que vocês não têm tanta atenção ou afetividade muda a partir do momento que você vê o clipe dela, né? Então, assim, a própria MTV fez muito isso ao longo dos anos 90, 2000, né? Então, com a vinculação dos clipes. E vocês falando do silêncio, lembra que o som, né? Quando a gente cria essas camadas, a gente precisa dar também o espaço da compreensão e entendimento, que a gente chama de espaço acústico, né? Então, dentro desse espaço acústico que há a compreensão, né? Por meio desse silêncio também, que a gente aciona nas nossas peças. Então, é muito interessante a gente olhar, né? A gente ouvir a partir desses lugares. Nós temos uma pergunta aqui do Davi: como vocês enxergam o roteiro do podcast, tendo em vista que ele não tem um modelo padrão? Importantes que deveriam conter nele para vocês? É a pergunta do Davi Alexandre. Acho que dá para falar a partir... Pode falar, Arthur. Eu vou falar que dá para falar a partir da experiência que a gente teve aqui, mas também de outros tipos de podcast, né? Então, já participei de alguns podcasts de bate-papo, por exemplo. Então, lá, normalmente, o que se coloca é uma pauta e aí você tem a listagem dos itens da pauta e vai passando por eles, né? Mas aqui, por exemplo, como foi um podcast narrativo, e o que para a gente era o mais importante era que a gente tivesse primeiro as falas, né? Então a gente foi numerando por blocos, cada bloco deveria estar nessa sequência numérica e eles deveriam ter mais ou menos o mesmo tamanho. Por que era importante que eles tivessem o mesmo tamanho, assim? Para que a gente pudesse, numa terceira coluna, elencar os sons de fundo que a gente ia colocar. Porque de nada adianta, por exemplo, eu ter um trecho de voz ali, sei lá, de 30 segundos e ter elencado 10 elementos sonoros que vão aparecer ali junto com a voz, se eu não vou ter tempo de colocar aquilo, ou se a quantidade que eu vou colocar ali vai ser muito pouca para o tempo da voz, sabe? Então não adianta, sei lá, escrever um blocão de 10 linhas de texto, se aquilo que está aqui não vai bater. Por mais que eu não tenha vírgulas sonoras entre essa numeração. Então, para a gente foi muito importante que a gente dividisse os trechinhos ali e que esses trechinhos tivessem mais ou menos o mesmo tempo de fala, mesmo que essa fala fosse contínua, sabe? Que não tivesse as vírgulas ali no meio. Assim. Então, acho que, pelo menos para a gente, isso foi muito importante. E foi basicamente esse o formato que a gente usou. 3 colunas. Primeira coluna, a numeração. A segunda coluna, a fala do personagem principal ou do personagem que fosse entrar. E na terceira coluna, essa coluna da fala com sentimentos e pausas e tudo. E na terceira coluna, a listagem dos sons que constariam no fundo, sabe? Ou junto com a fala da pessoa. Mais alguém? Falar desse processo? Para completar também a fala do Arthur, que assim também na teoria, né, tem a questão do documentário que o professor Elton também passou, da Carmen Lúcia José, que é a questão de ser desviante ou padrão. Então, o Arthur comentou a questão de ser narrativo, e isso também é outra camada que influencia em como a gente vai organizar o podcast. Então, por exemplo, no podcast do Nerdcast, dá para ver que não é algo completamente embasado numa narrativa de linha única, né? Porque ele dá essa liberdade desviante a todos os participantes de darem os pontos de vista que eles preferem dar ao momento. Enquanto que um podcast 37 graus, você consegue ver que é algo muito mais trabalhado também, e entra tudo que o Arthur falou, de ritmo, de
silêncio, de onde deixar a paisagem sonora ser apenas ela, como liderando o áudio para frente. Eu acho que o Arthur ele falou certinho exatamente isso, nessa questão de que ele chegou ao ponto de três linhas, que o Arthur falou, desculpa. Três colunas. Isso, 3 colunas, que foi, não exatamente no teste, mas que ficava auditivamente prazeroso de ouvir, que não ficava alguma coisa muito enxuta. E principalmente no podcast Desviante, eu sinto que isso é algo muito que precisa tomar muito cuidado, porque a gente às vezes se perde na fala, né? Por ter essa liberdade toda, afinal de contas o áudio também dá essa liberdade, tanto que digo liberdade porque no cinema às vezes você é preso ao tempo de tela, né? Enquanto que no podcast, por conta da praticidade, você consegue às vezes evoluir no assunto que você quer fazer no podcast. Então, é realmente essa questão de achar o que é melhor para você, o que é o melhor para sua narrativa no podcast. Legal. Olha só, a Raíssa Almeida fez um comentário. Ela ficou assim, fiquei me perguntando se foi muito difícil para vocês conseguirem os melhores sons para compor os episódios. Como é que foi esse processo de achar os sons? Aliás, vocês acharam, produziram? Como é que foi isso? Eu ia justamente fazer uma pergunta parecida. Tipo, eu, por exemplo, sou eu que falo a maior parte do meu podcast, praticamente tudo. Então, a minha maior preocupação foi gravar em um ambiente que não produzisse ruído na minha gravação, e ficasse limpo, ficasse claro. Então, eu fiz... o professor deu orientações, claro. Então, eu baixei um aplicativo que é específico para gravação de som. E eu também, tipo, separei um horário que eu sabia que ninguém ia estar fazendo nada na minha casa, ninguém fazendo barulho. E aí eu coloquei também, tipo, colchão, tipo, coisas que absorvem o som. E aí eu gravei, e aí eu fiquei muito feliz quando eu fui conversar com o técnico, ele falou que eu não precisava, assim, tirar ruído nenhum, porque praticamente não tinha ruído. Então, foi a primeira vez que eu, tipo, gravei minha voz por tanto tempo assim. E foi até interessante ver como a minha voz soava realmente, porque eu não tinha costume de ouvir a minha própria voz gravada. Quando eu gravo áudio no WhatsApp, por exemplo, eu nunca escuto meu próprio áudio. Então, foi muito interessante, principalmente nessa parte de gravar. E aí eu queria saber, tipo, como foi para vocês? Vocês gravaram seus próprios podcasts também? Posso falar também, estão escutando? Pois é, o meu teve um pouco essa mistura. Tem umas horas que entra minha voz e dos meus outros colegas. No caso deles, eles fazem uma parte que é até meio dramática, assim. Tipo, eles interpretam um personagem e eu interpreto um personagem tipo, que não é nem nomeado, assim. Sou só como se fosse eu mesmo falando em cima, né? E foi interessante meio que também entender tanto a parte técnica, assim, porque, sei lá, eu não estava tão acostumado com gravar, e essa questão do ruído e como que você vai deixar, tipo, totalmente lapidado, essas coisas é meio estranho. E fazer isso remotamente é engraçado também, porque todo mundo vai ter um microfone de qualidade diferente, né? Então, às vezes, você achar um padrão de qualidade que, tipo, não destoa muito é meio engraçado, assim, né? Meio difícil, às vezes. Acabou dando certo, eu acho. Mas essa questão também, mais relacionando com o que a Raíssa falou, pelo menos no meu caso foi legal porque acho que não sei, pra mim, essa estética do ruído e da coisa antiga e da coisa não, da coisa lo-fi, né, que vocês estavam conversando até um pouco sobre antes, ela fazia parte mesmo, né? Então a gente até quis trazer, foi legal botar isso, tipo, som de rádio antigo com bastante estática, ou som de alguém gravando algum discurso em um palanque, sei lá, nos anos 70, 60. Sei lá, vocês estavam falando um pouco sobre isso antes, mas eu percebo que o som, ele é às vezes muito mais atmosférico do que muito visual, né? Muito, muito mais, assim. Ele traz muito mais emoção do que qualquer outra coisa, assim.
quando você, sei lá, essa coisa até sinestésica assim mesmo, né? De você sentir que você tá num lugar, acho que o som traz muito mais. Mas sim, continuando aí, eu queria passar a bola aí para saber se alguém tem mais coisa para falar. Eu acho que eu posso contribuir aqui, pelo menos no nosso caso, a gente quis ter um personagem só, um narrador só, justamente para ter isso que vocês falaram, né? Dessa continuidade do som, para que cada um gravando não ficasse muito diferente. Então a gente estava um pouco preocupado com isso quando a gente estava montando o roteiro. Mas eu acho que a gente pode contribuir mais, no caso de como que a gente fez o trabalho, é que existem comunidades pela internet que produzem sons e liberam com licença. Normalmente é Creative Commons, né? Então você pode reaproveitar, reutilizar, remixar. Dependendo de qual nível lá do Creative Commons, você vai ter que. Assumiu a palavra agora aqui, mas você vai ter que acreditar a pessoa, né, que produziu aquele som. Mas tem muitos que, inclusive, não é necessário acreditar. Então, tem a comunidade, por exemplo, acho que do Free Sound, então tem um número muito grande de usuários ativos lá que estão produzindo e gravando sons assim, e liberando com licenças livres, né? Eu acho que a maioria é Creative Commons, do nível mais alto lá, que você pode remixar, aproveitar e não precisa nem dar crédito, assim. Então, é um lugar muito interessante de começar a procurar, principalmente no momento que a gente está trancado dentro de casa. Assim, né? Então, se alguém for produzir um trabalho, alguma coisa assim, ou de repente quer fazer algo só como uma primeira versão para depois incluir um som que ela mesma vai gravar e tal. Então, acho que é um caminho a ser seguido. E um último comentário aí sobre, complementando o que eu disse, acho que sobre a captação, principalmente nos tempos atuais de distanciamento e tal, né? Às vezes você pode fazer uso dessa variância. No meu caso, por exemplo, eu tenho um gravador, mas a minha amiga que gravou a narração da história paralelo com o meu, que parece meu produto, né? Ela só tinha um celular. E é uma diferença absurda, assim, de um para o outro em questão de qualidade de vídeo, né? Mas, no caso, o meu, que tinha mais profundidade, assim, tinha mais conteúdo, o áudio por causa do equipamento, ficou mais pessoal. Enquanto eu lia a carta, ficava uma coisa mais pessoal, mais próxima. E o dela, que era no celular e é um pouco mais abrangente, a captação de som, virou uma coisa mais distante de quem está ouvindo, assim, não estava tão profundo o áudio. E isso narrativamente funcionou ali para o produto, então foi bem legal. Sobre os restos dos sons, né, que compõem o produto sonoro, foi um desafio, assim, porque eu queria captar sons do metrô, que são daqui de Brasília, que são muito característicos, né? É uma coisa que você não acha, tem algumas coisas que você não acha em biblioteca de free copyright, né? Isso foi um desafio, com certeza, conseguir esses sons, até porque eu não estava saindo de casa. O que eu fiz na época, e aí isso eu acho que é o processo de qualquer criador, eu cacei vídeo do governo, saca? Que faz propaganda do metrô, e aí como é vídeo do governo, meio que eu assumi que estava livre o uso do áudio, entendeu? Então tem algumas coisas que você faz umas gambiarras, assim, com certeza não é uma, como a Raíssa falou, assim, é realmente desafiador, assim, se conseguir fazer as coisas com baixa produção, mas graças à internet hoje a gente consegue, e acho que o meu trabalho foi um exemplo disso, assim. Catei de vídeos do governo, vídeos de alguns sons de biblioteca também, né, mas coisas específicas demais você realmente tem que fazer um esforço a mais. Não foi tão fácil, não, mas ainda assim é legal o desafio pela criatividade. Legal, gente. Olha só, a Lorena está perguntando aqui, ó. Sabemos que hoje muitos podcasts apostam em elementos parasonoros como sites, redes sociais, trailers e etc. Continuando, vocês tiveram essa preocupação com as produções de vocês? Quais elementos vocês acham que agregariam ao podcast? É a pergunta da Lorena.
Eu acho que de cara, assim, não. A gente estava focado mais em fazer o trabalho da melhor forma possível, mas aí depois começou a questão da divulgação que o professor Elton trouxe, pelo menos para o nosso semestre, que é a questão de botar em Instagram. E ele fez isso com no Instagram, no Lab Áudio e no Spotify. E aí aí foi aí que a gente começou a ver essa questão de identidade visual, de audiogram, por exemplo. E aí a gente começou a ver realmente essa transmedialidade do nosso podcast. Mas de cara, assim, eu acho que pelo menos no nosso grupo, a gente ficou focado em fazer o trabalho e depois a gente começou a ver a divulgação dele, vamos dizer assim. Pode falar? No meu caso foi um pouco assim, até o Calil tinha falado sobre essa questão dos direitos autorais e tal. Eu conversei com o Elton no meu semestre, né, se a gente podia usar algumas coisas que tinham direito autoral e tal. Ele falou que como era um trabalho acadêmico, nem precisava ligar tanto para isso, né? E aí, pô, eu, sei lá, eu botei o que eu queria, assim, lá. Eu usei a música que eu queria, usei o arquivo que eu queria, e eu acho que isso, tipo, deu muita liberdade que eu não vou ter de novo, eu acho, provavelmente, no futuro, assim, tão cedo, né? Isso foi muito bom, eu só aproveitei, assim, usei todas as músicas que eu queria, eu fiz umas playlists do Spotify especificamente, assim, com que atmosfera que eu queria trazer em cada momento, assim, do meu podcast, né? E quando se fala disso, eu nem sei como é que foi pro Spotify, assim, o podcast, aliás, como é que ele conseguiu entrar, porque tá com muito áudio de outras coisas, assim. Mas, o Elton tá falando até aqui no chat que a gente teve uma aula gravada sobre direitos autorais e tal, com o gerente da ECAD, isso. Não, com certeza, a gente aprendeu sobre isso, mas houve um pouco essa liberdade na época, assim, de poder botar várias coisas diferentes e eu fui meio que aproveitando isso. Não sei como é que foi pra vocês, assim, se vocês já meio que se colocaram nessa limitação. Eu, igual o Franco aí, eu também tive essa liberdade graças a fator acadêmico, né? Também usei músicas de terceiros e foi exatamente uma liberdade muito boa para ter. Eu acho que sobre essa questão da divulgação em si, acho que talvez a gente não tenha se preocupado tanto com isso, né? Mas acho que há maneiras muito interessantes de fazer isso. Hoje em dia está em voga a questão dos cortes, né? Você pega um trecho curto ali, alguma parte interessante do seu trabalho e joga. No nosso caso não tem vídeo, mas ainda assim acho que só o áudio já funciona de uma maneira interessante. Seria uma maneira da gente divulgar, mas a gente teve aí o auxílio do projeto, né, da faculdade, então a gente não precisou se preocupar tanto com isso. Mas eu acho que, com certeza, para um projeto paralelo, é uma coisa a se pensar. Hoje em dia faz parte de qualquer coisa que você faz, essa questão para fora, né, para divulgação. E acho que em caso de podcast, que agora está ficando mais e mais em voga, assim, os cortes já se provaram uma coisa muito efetiva, né? Que, no caso, acho que todo mundo deve saber, mas só caso alguém não saiba, você tem um produto ali de 15 minutos, você pega 40 segundos de uma maneira, 1 minuto de alguma parte muito interessante e joga e depois põe o link para o produto inteiro, né? Acho que é uma estratégia, assim. Lembrando, né, pessoal, que assim, quando a gente está criando, né, a gente está nesse lugar do espaço do estudante, a gente abre mão, assim, a gente vai, enfia a cabeça e só não pensa, né, nas questões relacionadas a direitos, mas, por exemplo, o Spotify faz né, ele paga ali os direitos para alguns serem vinculados, outros também, pelo que o professor Alto já tinha comentado comigo, da sonoridade das cores, utiliza músicas clássicas, né, que não detém mais de direitos
privados, onde os quais você não pode reproduzir, já são comuns. Então, essa questão dos direitos, eu acho que quando a gente está nesse lugar do estudante, a gente não pensa muito. Quando a gente sai e vai aplicar isso para outras produções fora, essa questão acaba que a gente precisa dar a devida atenção a algum momento, né? E essa questão do parasonoro, ela é bastante interessante porque se a gente for parar para pensar, né, o que seria esses elementos parassonoros? São aqueles que completaria a nossa experiência que já foi iniciada ali por meio do áudio, né? Então, o sonoro, o áudio, ele continua como a principal, vamos dizer, linha narrativa que nos conduzem, né, nessa jornada, mas temos outros elementos ali que complementam e até expande, né, essa experiência sonora. Então, como eu vou falar aqui do caso Evandro, que eu conheço um pouco, a respeito, né, ele disponibiliza uma enciclopédia, né, para você acompanhar todos os arquivos, personagens, de uma maneira em que isso complemente a sua experiência sonora, né? Então, tem essa questão do parasonoro também, que eu acho que no caso de vocês não foi tão forte, porque foi uma produção que nasceu dentro de sala de aula, né? Mas que aí agora vocês podem pensar quais são as próximas, a partir de próximas produções, ou como é que vocês vão construir um parasonoro até para essas peças que vocês apresentaram, estão aqui na amostra, né? O Paulo... Não, acho que eu ia comentar só a questão da música clássica mesmo, que alguns... Só que tem que, mesmo assim, tem que tomar um certo cuidado, porque, como a gente, né, nas redes sociais de áudio, como o SoundCloud, tem vezes que você pode usar um áudio que, teoricamente, é livre, mas o algoritmo do site, ele bloqueia, dizendo que é uma outra música. Então, tem que tomar um certo cuidado nisso também. Então, é sempre bom testar se o seu produto ele realmente não está com esses problemas com alguns algoritmos nessas redes. Porque no episódio do Roxo, por exemplo, eu usei uma música clássica, só que o algoritmo disse que tinha uma música dos anos 80. Aí eu só troquei a música clássica para uma música mais no piano e funcionou. Então tem que ter esse leve cuidado. Legal, gente. Agora eu tenho uma pergunta, eu acho que assim, saindo um pouco dessa parte mais técnica, né? Por exemplo, nós temos aí o trabalho do Paulo e o grupo que organizou, né, sonoridades, sentimentos e percepções, né, por meio das cores. Nós temos o trabalho do Arthur e o grupo que foi até numa questão mesmo de memória e tentar trazer uma pessoa que não conhece, né, então é meio que construir percepções, assim como também do Calil, do Fred, a da Ana, que utilizou também, né, de um artigo, né, de um portal para construir. O que eu quero dizer, a minha pergunta como da vida, como é que é da vida sonora, como é que você dá essa ação para uma memória? Como é que é esse processo? Porque a memória, ela consiste não só apenas, por exemplo, né? Nós temos a questão do cheiro, às vezes a gente sente cheiros, a gente remete à memória, né? Nesse processo de vocês criarem, né, o podcast de vocês, quais foram os processos que vocês pararam para pensar assim, como é que eu vou criar isso? Como é que eu vou dar vida a essa memória? Queria saber um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que essa é uma pergunta um pouco mais complexa assim, de responder, mas eu acho que, pelo menos na situação do nosso grupo, né, a gente estava contando a história de uma pessoa que não conhecia determinados sons e passa a conhecer, né, e passa a entender. E para quem está ouvindo, aquilo deveria realmente trazer uma memória, né, porque por mais que aquele personagem não conheça, quem está ouvindo conhece.
E eu acho que foi muito na discussão mesmo do momento do roteiro, né? Então, por exemplo, se o personagem estava na praia, a gente ia conversar que sons você ouve na praia. Então, a gente ouve o vento nas árvores, que tem um barulho muito específico. Aí nessa conversa vai surgindo os elementos, né? Não, então o que mais tem na praia? Se for uma praia que não tem ninguém, você vai ouvir o som, e for o Brasil, por exemplo, você tem Mata Atlântica, então você tem pássaros, você vai ouvir os pássaros, você vai andar na areia, então você vai escutar aquele pisar na areia, porque não tem, o próprio ambiente te permite ouvir aquilo, né? Então, essas memórias, elas foram surgindo à medida que a gente conversava. Não foi algo que simplesmente veio da nossa cabeça, assim, sabe? Tipo, a interação e falar sobre aquele ambiente que trouxeram as memórias que a gente poderia incluir no roteiro. Não foi o contrário, né? Não foram as memórias que fizeram que a gente incluísse aquilo no roteiro. Foram conversar sobre o ambiente que trouxeram as memórias, assim. Essa pergunta é realmente bem complexa. O meu processo, pessoalmente, assim, acho que foi realmente fazer um estudo um autoestudo de pensar, refletir o que aquela época tinha. Acho que para esse caso de memória em específico, eu acaba utilizando isso e tentar se aproximar o máximo possível, né? Eu acho que a ideia nesse trabalho que a gente fez, assim, na verdade, falando no meu caso mesmo, assim, mais pessoalmente, era ser o mais pessoal possível, né? Ser o mais pessoal possível e tentar retratar o máximo possível do que eu lembro sonoramente falando daquela época. E eu acho que qualquer tipo de coisa narrativa, quando você faz assim, se você torna a coisa muito pessoal, assim, o Joseph Campbell fala que nós compartilhamos memórias sem saber, né? Nós compartilhamos emoções, sensações sem saber. Por isso que vale a pena, quando você vai contar uma história, trazer o seu lado pessoal o máximo possível, porque alguém vai se identificar com aquilo, se for pessoal de verdade, se não for uma coisa superficial. Então, assim como o Arthur disse, né, a gente tem que colocar elementos sonoros que as outras pessoas também consigam pegar referência, digamos, né, pegar aquilo, retornar algo a elas também, alguma lembrança, etc. Eu acho que foi nessa linha, assim, eu assumi que se eu fosse o mais pessoal possível, tentar chegar o mais próximo possível do que eram aquelas memórias, do que era aquela época, acho que eu conseguiria alcançar o próximo, porque nessa ideia de que nossas experiências estão compartilhadas sem que nós saibamos, né? Então foi meio isso, mas com certeza muito subjetivo, né? A gente nunca tem garantia que vai realmente trazer a memória do outro, vai conseguir alcançar o outro dessa forma. A minha abordagem foi, vou tentar ser o mais pessoal possível e esperar que pessoas consigam se identificar com isso também, trazer memórias da infância dela e tal, como era a temática do meu trabalho. Frederico, você levantou a mão? Sim. Frederico, o seu áudio... Você está falando de uma mesma frequência? A gente não está conseguiu te ouvir. Você pode repetir? Musical, é a mesma nota com a mesma frequência. Mas o timbre, eu acho que também o timbre tem muito efeito. É uma nota musical, é a mesma nota, a mesma frequência, só que faz uma diferença se é de um violino ou de um piano. Então, o timbre faz muita diferença. Por exemplo, nos episódios do podcast que eu concebi, por exemplo, tem o fechamento de porta. Então, ele reflete, assim, a hora que a porta é batida fortemente ou bruscamente. Lógico que, como o Caio falou, tem toda essa parte aí do que é memória. Tem as cores lá que falam tanto
no Alasca, que tem 10 mil tons, tô brincando 10 mil, mas assim, tem muitos tons de branco, né? Então é lógico que a memória também tem essa parte que é pessoal, né? Própria a cada pessoa, mas em geral é muito diferente uma memória, uma porta bater fortemente do que uma porta bater suavemente. Então isso também já passa uma memória afetiva, uma memória que vai transmitir uma raiva, vai transmitir uma boa educação da pessoa polir e fechar a porta. Então, eu acho que também no podcast esse trabalhar com os timbres dos sons, eu acho que também vai criando uma tessitura, uma camada extra aí de sonoridade. Legal, obrigado, Frederico. Olha só, gente, a gente está caminhando aí para os minutos finais, e eu gostaria que cada um fizesse uma consideração final, né, agora deixando talvez um pouco de lado a questão do podcast, mas uma consideração final a partir dos aprendizados dessa disciplina, né, não só quanto disciplina, mas também como aprendizado pessoal, a se abrir a novas possibilidades que o áudio permite. Bom, eu acho que o que eu posso trazer, primeiramente, uma coisa que o Paulo falou, que me identificou, me tocou muito quanto a isso, é aprender o poder do som, né? Poder do alcance desse tipo de narrativa. Eu acho que a comunicação como um todo tem ficado cada vez mais sensorial, né? Nós éramos indivíduos muito visuais, e cada vez mais eu acho que o crescente do podcast é um sinal de que estamos, como sociedade como um todo, nos abrindo mais as possibilidades da comunicação. E os podcasts, enfim, podcast ou produtos sonoros como um todo estão assumindo mais protagonismo, né? E acho que, às vezes, a gente, dentro da área de comunicação, a gente não percebe certos processos, e eu mesmo já consumia muito podcast, ou às vezes, né, eu já consumia alguma coisa que não é um podcast, mas eu estou fazendo outra coisa e estou escutando apenas, e eu não tinha percebido isso até fazer a aula, que eu já era um grande consumidor de produtos sonoros, né? Então, acho que, primeiramente, fica, quanto a todos os alunos de comunicação como um todo, a abrir a visão um pouco mais das possibilidades dentro do som, e que somos agentes criadores desse tipo de produto também. Acho que, como foi dito aqui na aula, há uma negligência muito grande de produtos sonoros, e em todas as áreas, até no audiovisual, que é visual apenas, a gente tende a negligenciar o som. Então, acho que cresça mais dentro do nosso curso mesmo a importância para o som, porque ele é uma linguagem tão poderosa quanto, e eu aprendi isso na prática, como agente de narrativa. E acho que também fica aí um side note, assim, para um elogio para o professor Elton, né, para o corpo docente da UNB, que cria a possibilidade para essa temática, principalmente de memória, assim. Eu acho que é muito legal quando, nas matérias que a gente faz com estudantes, há uma pegada mais pessoal, assim, e livre, assim, de fato, para você desenvolver produtos relevantes para você, assim, que não seja só mais um trabalho da faculdade, né? E eu acho que acho que principalmente esse ensinamento, acho que esse é um ótimo exemplo também de como é poderoso o som, quando a gente consegue realmente exprimir coisas subjetivas dentro de nós, colocá-las no mundo real, né, como foi esses produtos aí. E acho que de lição fica isso, assim, o poder do som e o poder de uma matéria, assim, como num ambiente universitário a gente pode fazer coisas que não sejam levianas, assim, sabe? E é isso. Essa é a minha contribuição.
Quem mais? Pois é, eu concordo muito com o que o Calil falou, né? Essa questão do poder do som. Assim, eu já meio que trabalho um pouco com música também na vida normal e a gente acabou que som minha cabeça, fora o cinema, que é o curso que eu faço também de audiovisual, fica muito só nesse bloco, assim, da música mesmo, mas tem todos esses outros fatores e outros elementos que a gente tem que considerar também e que podem ser usados, né? E o legal desse trabalho, assim, já que as considerações finais são pra gente falar das nossas experiências, assim, foi meio que, assim, diferente do Calil, eu acho que eu não sou um consumidor tão grande, assim, de podcast, né? E eu quis meio que usar isso ao meu favor, assim, eu quis fazer uma coisa meio que, sei lá, sem ter tantas influências prévias, fora, assim, o que estava na minha cabeça mesmo. E eu acho que foi legal, assim, eu acho que eu nunca consegui trazer tanta criatividade, assim, para um trabalho, porque não tinha tanta essa coisa prévia, assim, de escutar podcast, de entender e de estar presente nessa estética, né, no geral. Então, foi bem interessante essa experimentação e foi muito legal o trabalho com o Elton, tipo, a forma como ele foi guiando a gente e foi também apresentando outros textos. No meu caso, ele mostrou muito o conceito de rádio arte, né, que já existia e eu fui dando uma olhada também. Mas sim, foi muito divertido como essa coisa de experimentação mesmo, que eu acho que eu não tinha nem tido tanto assim na faculdade ainda esse trabalho. Foi uma coisa que eu me investi muito, assim, de poder colocar minha, sei lá, minha cabeça numa linguagem totalmente diferente do que eu estava acostumado, né? O som meio que trouxe isso bastante, assim, é uma coisa que me tirou da zona de conforto, mas ao mesmo tempo foi muito divertido, foi muito legal de fazer. Sobre essa questão de aprendizado, e eu acho que tem três pontos que assim que mais me tocam, que o áudio ele não apenas na disciplina a gente aprendeu a como usar ele, mas também como implementar ele em outras áreas que a gente pode vir a trabalhar também, né? Então, mesmo sendo uma disciplina apenas teoricamente em áudio, eu hoje me considero um diretor muito melhor por entender o que o áudio vai fazer dentro de uma cena, ou saber o que eu posso falar para quem for mexer no áudio, numa peça que posso vir a trabalhar, como isso vai fazer, o que isso funciona. Outra coisa que eu concordo muito com o Franco, é a questão de experimentação. Que desde o primeiro semestre tem um professor que fala, você é muito das experimentações, mas eu nunca entendi na prática isso. Eu acho que a disciplina conseguiu mostrar exatamente o que é uma experimentação e aí o professor Elton também explicou que tinha, por exemplo, a Expocom, que aí, por exemplo, aí eu entendi realmente a dimensão disso, dessa questão de experimentar em âmbito de graduação. E a terceira coisa que eu ia falar, que é de aprendizado, que é de entender que quando você está precisando de ajuda, é sempre bom, não tem problema se perguntar para outras pessoas que sabem mais do que você, que eles podem te ajudar. E aí sobre isso, acho que tem dois nomes que eu acho que a gente não citou e eu acho que deveria citar, que é do André e do Glauber, lá do Lab Áudio, que eles ajudaram bastante também a gente. A disciplina, né, de introdução à linguagem sonora foi uma das que eu mais gostei de fazer até agora no curso. E serviu também para eu aprender que, assim como a gente aprende que o cinema tem uma linguagem própria que a gente aprende conforme a vida, o som sozinho também tem sua linguagem própria, tem seus artifícios. Então, isso é muito legal para a gente entender e poder fazer nossos trabalhos da forma mais criativa possível e usar dos sons diversos que a gente pode usar, até do silêncio também foi muito legal. Os textos que o professor passou também, que falava do silêncio, que eu lembro que eu achei muito interessante de ler, da cultura do ouvir, que a cultura do ouvir começa até antes da gente nascer até, porque o bebê dentro da barriga já escuta e você, tipo, dá esses sons para ele, já estimula ele desde antes de nascer. Então, tudo isso que eu aprendi sobre o som foi muito enriquecedor e vai me ajudar bastante daqui para frente. Hoje eu já estou fazendo um novo projeto de podcast que eu já estou
explorando novas coisas, experimentando com com outros artifícios que eu não usei no primeiro. Então, foi muito importante esse primeiro contato com esses conceitos. Ótimo. Fred? Eu acho bem interessantes as considerações e gostaria de acrescentar, né, a estrutura que a universidade, né, em particular a UNB, provê para nós alunos e até para os professores, né? Então, além de na aula a gente contar com seminários, que nem o professor João, que agora está mediando, mas participou de técnicos de som, e também o próprio laboratório de áudio da UNB mostrou-se disponível. Então, eu acho que isso vai agregando valor para a gente conseguir desenvolver um produto mais refinado. Então, acho muito interessante. Acho que perdemos aí o áudio do Fred. Fred, você está me escutando? Fred, você está me escutando? Alô, Fred? Bom, gente, olha só. Enquanto o Fred retorna aí, Arthur, você gostaria de falar? Sim, estou escutando, mas vai. Só um momento, Deixa o Arthur. Fred terminar. Deixa o Fred. Isso. Fred, então, é porque sua conexão tá falha, então, poderia repetir, por favor? Bom, eu agradeço. Tá, peço desculpas pela minha conexão de internet. Era só para relembrar também essa participação que tem dos técnicos, a gente também tem uma disponibilidade do laboratório da UNB. Eu acho que ajuda a gente a refinar o produto, né, o podcast, com todo esse suporte. E até o de assistir, que nem do professor João, são a linguagem sonora, então acho que isso também ajuda a elaborar um produto com maior qualidade e refinamento. Ótimo, obrigado. Com você, Arthur. Eu acho que todo mundo já deu uma contribuição legal para o encerramento, assim. Talvez eu poderia acrescentar, seria justamente sobre essa necessidade de quem cria produtos audiovisuais, no caso, e as pessoas acham que, de repente, é só quem trabalha com isso, mas não, a gente, como pessoas, hoje criamos isso o tempo todo, né? A gente produz para a internet, a gente se expõe nas redes sociais e outras coisas assim, e a gente acaba negligenciando o áudio, né? E entender a importância de um bom áudio para o produto que você está criando, seja porque pela exposição que você tem do seu trabalho, ou seja porque você trabalha com isso, é essencial e aumenta a qualidade do produto assim, significantemente, né? Se você pega um vídeo que a imagem não tá tão legal, mas que o som tá muito bom, você consegue assistir, mas se ao contrário, se o som tá ruim, é quase impossível terminar de ver. E por fim, eu acho que foi uma contribuição até do nosso trabalho para a maneira de enxergar, assim, que foi algo que eu não pensava tanto sobre isso, eu pensava mais na qualidade do som em si, mas não na capacidade do som de gerar afetividade, sabe? E essa capacidade do som de mexer com sentimentos, assim, ela contribui mais para, seja para a narrativa, uma história que a gente está contando mesmo, ou seja para qualquer outro produto audiovisual mesmo, pode ser para uma notícia, para uma propaganda, para qualquer coisa, né? O som, ele é essencial para causar qualquer tipo de emoção que a gente queira, assim, e tem que fazer parte tem que fazer parte desde a concepção daquilo que você está propondo até
essa preocupação, né? Tem que fazer parte até a finalização. Né? Ótimo, assim como o Schaefer diz, nós somos orquestradores de emoções perante ao áudio e ao som, né? Olha, antes da gente encerrar, queria dar aqui alguns avisos para vocês que ainda não escutaram as produções universitárias que estão nessa sessão, nessa amostra e nas outras. Você pode acessar o perfil, tá, do NBcast no Spotify, tem a playlist. Se você entrar no site também, né, o nbcast.com, você consegue, né, por lá acessar essa playlist, assim como também tem uma versão disponível no canal do YouTube, né, que vocês possam também escutar. Estão divididos ali em vídeo, até por uma questão deixar mais acessível, né, até por conta de muitas pessoas não tem ainda acesso ao Spotify ou também não sabe como pesquisar podcast. Isso é uma questão também que a gente enfrenta enquanto pesquisadores e podcasters, né? E também deixar aqui um aviso convidando vocês para participarem, né, da abertura oficial que vai acontecer hoje às 14 horas. Podcast em Universidade, Comunicação, Interesse Público e Inovação. Os convidados a professora doutora Dione Moura, diretora da FAC UNB, o professor doutor Rafael Vilas Boas, diretor da UNB TV, a mestre Serena Veloso da Secom UNB, o professor doutor Carlos Eduardo Esch, do Labial de FAC UNB, e a Renata Gomes, representante discente da UNB. A mediação será por conta da professora doutora Karina Flexor, da UNB, e o professor doutor Elton Bruno Pinheiro, também da UNB. Será às 14 horas, será transmitida pelo YouTube, e depois nós temos a conferência de abertura, né, com o tema Importância das redes sociais de comunicação no contexto universitário, com o professor doutor Daniel Martim Pena, da Universidade de Extremadura, da Espanha, convidado internacional, a professora doutora Débora Cristina Lopes, professora na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto e na Universidade Federal do Paraná, e o professor doutor Luan Chagas, que é professor e pesquisador de áudio lá na Universidade Federal de Mato Grosso. E às 19 horas temos o painel UNBcast, podcast de divulgação científica e cultural, com as convidadas Bia Guimarães e Sara esse nome é difícil para falar, Azalbel, do podcast 37 Graus, junto com a Heloísa Barbosa, do Faxina Podcast, e a mediação será da professora doutora Karine Flexor, também da UNB. Deixa aí o convite para vocês participarem, e qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram comentar, só entrar também lá nas redes sociais do UNB, né, no Instagram, e mandar mensagem lá que a organização responde para vocês. Eu agradeço demais a participação de cada um de vocês. Vocês não sabem como a produção de vocês, enquanto estudantes, enquanto universitários, enquanto pessoas, engrandecem essa nossa existência aqui nessa terra. Então, muito obrigado mesmo. E é isso, gente. Segue aí fazendo produções, compartilhando sons e memórias afetivas através desse ambiente sonoro. Tem alguns comentários aqui, como a Tatiane, show! Amanda, muito bom, pessoal. Raíssa, amei. Isane, parabéns, ótimas produções com muita criatividade. Esther Macedo, evento maravilhoso, cheio de pessoas bacanas e produções necessárias. É isso, gente. Então, desde já, eu agradeço muito a participação de todos, também pelo comentário. E também, lembrando que amanhã temos a sessão 2. Então, às 10 horas também, acesse aí o canal do YouTube para acompanhar. Tá ok? Agradeço muito a participação de todos. Obrigado. Valeu, gente. Gente, obrigado. Obrigada. Valeu. Obrigado, gente. Valeu.